grau, vocês vão marcar. Hoje não, hoje eu vou fazer 46. Hoje vai fazer. Vamos lá, então começando, né? Bom, pessoal, então, nós trabalhamos na aula passada, né? Na nossa reunião passada, na reunião 5, a gente formalizou um pouquinho melhor a questão da como obter as chamadas derivadas covariantes de Gauge via acoplamento mínimo para acoplar qualquer tipo de campo carregado com o campo eletromagnético. Ficou faltando C, teve um fator C que eu fui ajustando por razões dimensionais, mas que agora eu queria acertar melhor. Então, vamos voltar ao seguinte, vamos voltar aqui. Na equação do vario, vamos retornar rapidinho, vario left. Então, retornando aqui ao nosso espinor vario left, um espinor de duas componentes, né, um espinor relativístico, duas componentes, né, y e 2, e satisfaz a essa equação. A ideia toda do vario left era que o spin está sempre alinhado com a direção do movimento. Ou seja, a helicidade, nesse caso, a helicidade é o invariante de Lorentz e essa equação caracteriza o spin left. Aí, pelo princípio da correspondência, a gente foi trabalhando, né? Aí a gente associou o spin ao operador de spin, o momento a gente transformou o momento em energia e a gente obteve essa equação aqui, né? I, H cortado, ddt, si, mais, vamos até botar assim sobre H cortado C, operador de gradiente, calculando xi igual a zero. Então essa era a nossa equação. Deixa eu ver só um pouquinho. Vamos ser no lugar certinho, né? Tá certo. Só para ver que quero botar exatamente como a gente trabalhou tá certo. E aí então essa equação aqui, ela acaba ficando na forma covariante I, H cortado, sigma mi, H cortado C, sigma mi, dmi, si igual a zero. Essa é a forma covariante de Lorentz, né? A equação de vario left. Então, lembrando que esse I aqui tem as matrizes, né? Essa matriz sigma mi, ela tem a matriz sigma 0, é a identidade, 2 por 2, claro, e as matrizes sigma espacial são as matrizes de pau, né? E aí a gente obteve a equação de conservação. O que nós fizemos? Pegamos essa equação, multiplicamos a esquerda por psi. Depois tomamos o Dagger dessa equação, multiplicamos a direita por psi e obtivemos essa relação aqui, que é a equação de continuidade. Isso aqui que eu queria acertar melhor, que faz o seguinte, a equação sai para a gente assim. ddt de psi Dagger psi. Eu vou pegar já o resultado. Eu botei ele direitinho aqui para já trabalhar ele direitinho. Mais a divergência de psi Dagger sigma psi igual a zero. Observe aqui só o seguinte, né? Sigma é adimensional, psi Dagger psi tem a mesma dimensão aqui. Aqui a gente tem, na verdade, tem esse 1 sobre C aqui. Então esse 1 sobre C ele aparece aqui, claro, dá a dimensão correta. Esse 1 sobre C sai automaticamente daqui, quando a gente soma as duas equações. Então a questão toda que quando a gente identificou a corrente, a gente fez o seguinte: para obter a equação, qual é, vamos dizer assim, a forma geral da equação de continuidade? É a derivada temporal da densidade mais a divergência da corrente associada a essa densidade igual a zero. Essa é a forma padrão, né? O padrão da relação da equação de continuidade. Então, o que eu vou identificar? Eu vou identificar o ρ como sendo, então eu vou identificar o ρ como sendo C, psi Dagger psi. Então esse é o meu ρ. É C, psi Dagger psi. E o meu J
é Psi-Dagger, sigma, Psi. Então essa é a identificação que nós fazemos. Eu vou até conferir aqui, porque eu quis preparar isso para não ter, por causa daquele C. Eu acertei aqui no papel os 6 isso. Então, nós estamos identificando o Psi-Dagger Psi, exato, eu quero botar aqui um Rho. Então, o meu Rho, isso, ele vai ser, aí, eu queria botar, então Rho, C vezes Rho. Tem que colocar aqui eu tenho que colocar um C vezes Rho. Então, é isso aqui. Acertar aqui direitinho. C vezes Rho, porque aí quando eu colocar aqui no lugar do Psi-Dagger Psi, C vezes Rho, o C cancela com o C, e aí a gente tem essa equação de continuidade aqui. Ou seja, o meu Rho é 1 sobre C, Psi-Dagger Psi. Perfeito. Muito bem, então só isso. Aí estava a questão toda importante para nós, era a seguinte: a gente tem uma corrente, a discussão, eu até recebi um e-mail essa semana pedindo para explicar melhor o oportunismo. Nós obtivemos essa corrente conservada e essa densidade. Então, obtivemos essa equação de continuidade que a gente colocou nessa forma aqui. Mas, isso é a corrente eletromagnética? Então, o que a gente está dizendo é, ainda não sabemos, porque nós temos uma equação livre. A equação é livre. Então, esse campo, ele não está interagindo com ninguém. Então, a gente não tem condição de dizer qual é a física que essa corrente está descrevendo. Ela não está descrevendo, isso não é uma equação de onda, isso é uma equação de campo. Então não tem interpretação probabilística. Nós não estamos falando de uma equação de onda, nós estamos falando de uma equação de campo, né? Então essa Psi1 e Psi2 são as duas componentes do campo, né? Não é uma função de onda em que eu vou associar o Psi-Dagger Psi, né, a uma densidade de probabilidade, ao quadrado de modo de Psi ao quadrado, né? Não é uma densidade de probabilidade. Então nós já superamos a fase, né, ou o estágio da função de onda. Nós estamos agora falando de campos. Então, essa equação de campo, ela está me dando uma equação de continuidade, uma equação de conservação de uma quadricorrente. Quem quiser colocar essa equação aqui sob a forma quadrivetorial, essa equação aqui vai ser dessa forma: dmi, jmi igual a zero, né? Lembrando que D0 é 1 sobre C ddt. Lembrando que J0 é o Rho vezes C. E temos a corrente J. Então, daqui nós temos essa identificação. Então, a gente pode colocar também dessa forma. Não é o que nós estamos fazendo, estou deixando de forma aberta assim. Bom, então, nós temos que dar um significado a essa corrente. Então, a gente pensa assim: se essa corrente desse campo se acoplar a um campo eletromagnético, então nós devemos estar obtendo uma equação de interação desse campo com o campo eletromagnético. E aí, essa corrente vai ser uma corrente de natureza eletromagnética, vai ser interpretada por uma corrente eletromagnética. Então, o que nós vamos fazer agora, né, para dar sentido, um sentido físico a essa corrente, né, é dizer que essa corrente é acoplar o campo eletromagnético e identificar essa corrente como sendo a corrente eletromagnética. Então, o importante aqui é lembrar sempre que nós não estamos trabalhando com uma função de onda. Então, isso aí não tem interpretação probabilística. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o quê? O acoplamento. Fazer aqui o acoplamento eletromagnético. Então, o que nós pegamos? Pegamos o lagrangiano completo, né? Que vai ser o lagrangiano de Maxwell mais raio elétrico. Então, nós temos 1 sobre 2 de 0 é 2 sobre C2 menos D2. Então, essa aqui é a parte eletromagnética. Vamos colocar agora a parte do raio, que nós tínhamos já colocado, né? E já cortado, né? Então, a gente vai ter Psi-Dagger 1 sobre C, vamos botar aqui 1 sobre C, ddt Psi, né? E aí aqui
mais I cortado área sigma escalar gradiente de C. Isso aqui era o nosso antigo lagrangiano, né? 1 sobre C dt, que é a dimensão de C. Então é isso aqui. Esse aqui é o nosso lagrangiano. Estamos só pegando aqui no sinal para poder ter certeza que nós estamos fazendo a coisa igualzinho, né? Para seguir as mesmas convenções. Então tá. Aí agora nós vamos fazer o acoplamento. Então, o acoplamento é eletromagnético, quando a gente pega o lagrangiano, é menos, né? Quer dizer, é energia cinética, menos, vou botar aqui, energia cinética, menos a potencial. Então, o potencial de interação elétrico é ρφ. Então, vamos pegar aqui menos o ρ que nós temos aqui, então, que é 1 sobre C, né? Psidágia, psi, vezes o potencial escalar. Então, isso aqui é o meu ρ. Então, deixa eu botar esse termo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais legível. Deixa eu apagar aqui, só para ficar mais linear. Vou botar aqui mais, vou botar assim. E vai dar cortado. C, cidade, DDT, mais, I, cortado, cidade, sigma, gradiente. E aí agora, menos o ρ, densidade, que é 1 sobre C, cidade, psi, vezes φ. E aí de a interação magnética, o potencial de interação, a energia potencial de interação magnética é menos J escalará. Como aqui no lagrangiano diminua a energia potencial, aqui vai aparecer com mais J, né, que é a oxidária, sigma, psi, escalar. Então da outra vez eu coloquei o C já na expressão, eu coloquei um pouco a mão. Eu queria só agora trazer tudo. Então todo o problema está aqui na identificação. Quer dizer, o psidária em si não é a própria densidade, a densidade vezes C. Então isso que é importante. Por quê? Porque agora, quando a gente pegar, então isso aqui. Tem o botão V aí? Isso eu ia colocar. Aqui nós temos que colocar. Então o que nós fizemos, acoplando diretamente a densidade com o φ e a densidade corrente com o A. Mas a gente tem que dar um sentido. O eletromagnetismo, quem faz o acoplamento é a carga fundamental. Então agora vamos colocar aqui, vamos acrescentar aqui, isso que eu queria colocar aqui, que o Dória lembrou aí, a carga fundamental aqui e a carga fundamental aqui. Por quê? Porque esse E vai fazer um papel, esse é a carga fundamental, e aquela carga que é 1,6, né? Vezes 10 a menos 19, pulo. O pulo é a carga positiva, é menos a carga do elétron, ou seja, é a carga do pósitron, né? Então, o elétron, né? Quer dizer, a carga do elétron é menos E, e a carga do pósitron né? Só para lembrar isso. Então, aqui, nesse momento, nós estamos dando significado físico a essa corrente que poderia, né, em princípio, ser uma grandeza genérica. É só o acoplamento que vai me dizer que corrente é. Se eu acoplasse, por exemplo, digamos assim, com o campo do fóton escuro, do dark fóton, então eu teria uma interação. Essa corrente seria a corrente associada a alguma simetria comum que não está no modelo padrão, é chamada simetria comum escondida, que acoplaria o neutrino, né, o bioelétrico nesse caso, com o fóton escuro. Nesse caso, nós estamos acoplando, né, um campo de massa zero. A pergunta pode ser, mas o campo tem massa zero, o neutrino não tem carga. Tá, nós não estamos escrevendo exatamente o neutrino, nós estamos escrevendo um férmio de massa nula, carregada, né? E acoplando ao campo eletromagnético. Isso é mais um modelo, vamos dizer assim, toy model, para a gente saber como construir as derivadas covariantes. Então é isso que a gente está querendo dizer agora.
Então, nós acoplamos aqui com uma carga elétrica, então isso aqui agora faz sentido, é um acoplamento eletromagnético. Então, só para continuar, a gente pode então ver o seguinte, o que sai daí? Então, se nós pegarmos, então vamos retomar aqui, o nosso lagrangiano, né, completo, né, Maxwell, mais vai elétrico, ele é, então vou botar 1 sobre 2 vezes 0, 2 sobre C2, menos D2, e aí agora vamos começar a juntar, olha só, esse termo aqui, eu tenho 1 sobre C, e aqui eu tenho 1 sobre C. Eu posso colocar esse IH cortado aqui, evidenciar esse IH cortado, escrever isso aqui da seguinte maneira, psidagma e H cortado, né? E aí aqui eu tenho, vamos colocar assim, IH cortado sobre C. Então nós temos, ó, nós temos aqui o H cortado aqui, né? E temos esse C, vamos colocar IH cortado sobre C. E aí aqui eu vou colocar o DDT. Então esse que eu gero aqui é o primeiro termo, IH cortado sobre C, DDT, acho que é DDT, DDT do C. E agora eu tenho que juntar esse termo aqui. Tem um sinal menos, que já tem 1 sobre C, mas tem o F. Então eu posso colocar aqui mais I sobre H cortado, que aí o Y vai dar menos 1, o H cortado vai se cancelar e vai ficar o fator sobre C com sinal negativo. E aí aqui desistir, isso atuando no psi. Então nós estamos vendo que tem uma modificação da derivada, o potencial elétrico, o potencial escalar, ele se junta com a derivada temporal. E vamos fazer algo semelhante aqui para a parte de gradiente, para a parte de derivada espacial. Vamos colocar de novo o psidagma em evidência. E aí aqui vamos botar IH cortado, agora não tem mais o 1 sobre C. IH cortado, sigma. E H cortado, sigma escalar. Então, o primeiro termo aqui é o termo de gradiente. Gradiente que vai atuar no psi lá à direita. E aí aqui tem um sinal mais. Então, a gente colocar aqui menos I sobre H cortado, um potencial vetor, tudo isso. A gente está ficando muito clarinho, menos I sobre H cortado, A atuando no psi. Então, nós vimos que as derivadas foram naturalmente modificadas pelo acoplamento eletromagnético. E é isso que nós chamamos de regra do acoplamento mínimo, né? Toda derivada temporal deve ser substituída por uma nova derivada temporal, que é essa aqui, que eu vou escrever desse modo. Vai ser sempre DDT mais I. Aqui, se a gente quiser, a gente pode até botar uma filigrana mais, que é o seguinte, é a carga fundamental. Então, eu não quero dizer que esse campo, necessariamente, a carga dele é E ou menos E. Eu posso dizer que esse campo tem uma carga Q, que vai ser multiplicada pela unidade. Quer dizer, esse Q, se for uma partícula que tem a carga do elétron, o Q é menos 1. Se for, vai ficar menos E. Se for o positivo, o Q é mais 1. Se for uma partícula, tipo assim, um condensado de, aqui chama par condensado de Cooper, né, o par de Cooper, que tem carga 2 vezes a carga do elétron, então o Q é menos 2. Então a gente pode colocar aqui o Q para indicar o valor da carga. Então eu estou acoplando. Isso aqui é a constante de acoplamento, é universal. Todo campo se acopla com o campo eletromagnético, traz essa constante de acoplamento. E Q é o valor da carga. Pode ser um E, mais um E, menos E, 2E, menos 2E, não importa. Então a gente está colocando aqui, nós podemos aqui colocar o I é Q e o I é Q. Então Q é o valor da carga. Então essa derivada aqui vai ter, ela automaticamente incorpora o valor da carga sobre H cortado, e aí aqui o potencial φ. Em geral, quando a gente
coloca isso, a gente nunca coloca o quê, a gente não declara o quê, mas é bom declarar, eu vou explicar já por quê, para evitar uma certa confusão. E o gradiente, ele vai num chamado gradiente covariante, que passa a ser o gradiente usual acrescido de menos I, Q sobre H cortado A. Então, essas são as chamadas regras de prescrição do acoplamento mínimo. Então, nós não impusemos a regra de partida. O que nós fizemos foi chegar a essa regra usando como elemento indutor o campo de vara elétrico, que é o campo mais simples que a gente tem dentro do grupo de Lorentz. É um campo que satisfaz a equação de derivadas primeiras. Né? Então, ficamos com essa prescrição. Por que eu coloco esse Q aqui? Porque, vamos dizer o seguinte, vou mostrar que essas chamadas são chamadas derivadas covariantes de gauge. Então, deixa eu colocar aqui. São as chamadas derivadas covariantes de gauge. Vamos dizer por que elas são chamadas de derivada covariante. Por que a palavra covariante está aqui? Né? Aqui. Então a palavra então, primeiro de tudo mostrar o seguinte, que essas derivadas, por exemplo, quando eu pego a derivada temporal do produto de dois campos, suponhamos que eu tenho um campo psi e um campo zeta. Então, a gente sabe, a derivada satisfaz a regra de Laplace, derivada temporal do psi vezes zeta mais psi derivada temporal do zeta. A pergunta é, essa regra é aplicada para a derivada covariante? Nós vamos ver aqui. Se eu colocar o DDT de psi vezes zeta, né, a pergunta é se isso aqui pode ser escrito assim: DDT do psi vezes zeta mais psi vezes derivada covariante do zeta. O que a gente tem que estar atento aqui? O que a derivada covariante traz? Ela traz o valor da carga daquele campo que está acoplado ao campo eletromagnético. Então, digamos o seguinte: se psi, vamos dizer que psi tenha uma carga Q psi e que o campo zeta tenha uma carga Q zeta. Então, nós estamos associando cada campo com a sua carga. A carga eletromagnética ela é somada algebricamente, diferentemente, por exemplo, de uma carga não abeliana. Né? No caso da carga elétrica, da carga eletromagnética, né? Quando eu multiplico dois campos, né? A carga total do sistema é a soma das cargas. Né? Por quê? Porque a simetria é abeliana, então a gente tem uma multiplicação de exponenciais. Mas quando, por exemplo, eu falo de SO2, que é o caso do spin na mecânica quântica, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o spin meio, né, e acoplar com o spin meio, nós não obtemos só o spin 1. A gente pode obter spin 0 e spin 1. Então, a regra não abeliana é diferente, mas as cargas, né, abelianas, a carga eletromagnética, elas se somam algebricamente, normalmente, não tem nenhuma regra distinta. Então, se esse campo tem carga Q psi e esse campo tem carga zeta, esse produto aqui, ele vai ter uma carga Q psi, mas Q zeta. Então, na verdade, essa derivada covariante, ela vai ser escrita assim: a derivada covariante desse campo, desse produto de campos, vai ser a derivada usual do produto de campos. Mas, aí agora a regra diz I sobre H cortado. Mas qual é a carga que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar a carga Q psi mais Q zeta. Porque eu estou lidando agora com um objeto único que tem uma soma, que a carga total é a soma das cargas. E isso aqui vai estar atuando no psi vezes zeta. E aí agora, quando a gente for comparar com esse lado aqui, isso vai ser a derivada covariante do psi. A derivada covariante do psi vai ser a derivada usual do psi. Mais esse terminho aqui, I é Q psi sobre H cortado psi zeta. E aí, quando eu aplicar essa derivada covariante aqui no zeta, ela vai ser o DDT do zeta mais I é Q zeta sobre H cortado
psi zeta. Então, cada campo vai trazer a sua carga. Então, quer dizer, essa regra aqui se fecha direitinho. Por quê? Porque se eu colocasse aqui uma única carga, né, eu preciso de duas cargas. Eu preciso da carga que está aqui e preciso da carga que está aqui. E é esse termo aqui que me faz, esse jogo. Porque ele coloca a carga do psi atuando, aqui vai ficar Q psi, psi, zeta. E o outro termo vai dar Q zeta, zeta vezes psi. Então a regra de Leibniz, ela se aplica aqui também. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que a derivada covariante, atuando num certo objeto, ela carrega sempre a carga daquele objeto. Se eu tiver três campos, eu vou ter que somar as três cargas. Né? Então, se eu colocasse aqui ainda, sei lá, um campo psi, zeta, psi. Se eu colocasse os três campos aqui, então ficaria psi, aí aqui ficaria psi, psi, e depois ainda teria. Só no caso abeliano. Só no caso abeliano. Não, no caso não abeliano, satisfaz também a regra de Leibniz, mas aí eu vou ter que usar produto tensorial de representações do grupo de Leibniz. Não vai ser uma coisa tão imediata assim, mas satisfaz também. E aí aqui ficaria, vamos dizer, psi, zeta, derivada temporal do psi. Zeta, esse psi, exatamente. Então, satisfaria a regra de Leibniz para os três campos. Mas aí eu teria que colocar aqui a carga do campo psi. E aí aqui eu colocaria o psi e aqui também o psi. Então a mesma coisa se aplica para a derivada espacial. Eu não preciso nem fazer. A regra de Leibniz se aplica tanto para a derivada temporal covariante de Reid quanto para a derivada espacial covariante de Reid. Então, é lembrar o seguinte, que quando a gente faz a prescrição do acoplamento mínimo, a gente coloca aqui o E, ele não entra como sendo a carga da partícula do campo. O E não é a carga do campo, o E é a constante de acoplamento de qualquer campo carregado com o campo eletromagnético. E o Q é o valor da carga daquele campo. Eu vou colocar isso porque essa dúvida às vezes é recorrente. Né? Então, lembrar o seguinte, o E então não é a carga, o E é a constante de acoplamento, né, do campo de um dado campo, de um campo genérico, né, de um campo carregado, claro, o campo tem que ser carregado eletromagneticamente, um campo carregado genérico ao campo eletromagnético. Ela acopla o campo com o campo eletromagnético. E agora, o que é que dá, fornece, vamos dizer assim, representa, vamos colocar assim, né, representa o valor da carga do dado campo em questão. Só para lembrar, com cada campo, cada derivada, se nada for dito, normalmente a gente vê nos livros de texto sem o quê? Aí mas assim, é lembrar que porque está se supondo que a carga já é mais 1 ou menos 1. Então a carga é mais 1, então fica aí essa vai dar cortar. Mas eu prefiro sempre colocar esse tipo. E aí, por que essa derivada é chamada de derivada covariante de Reid? Por que esse nome covariante? Porque não é, sei lá, simplesmente uma derivada estendida de Reid, né? Mas por que ela é covariante, né? O que significa isso? Então, significa o seguinte, quando nós, né, temos, vamos pegar então só o lagrangiano de Weyl agora, pegar só o lagrangiano de Weyl, né? Então ele é assim, tipo, cidade e vai cortar sobre C, DDT, psi, mais cidade e
gradiente psi. Então tá aqui. Esse é o nosso lagrangiano livre, né? Lagrangiano livre. E aí a gente sabe que ele tem invariância de fase. Então, se eu fizer essa transformação psi' igual a exponencial de I vezes uma certa função, um parâmetro alfa global, constante, psi, se eu colocar, substituir psi, ou seja, a transformação inversa, psi é igual a exponencial de menos I alfa psi'. Se eu substituir esse psi aqui, como a fase é constante, essas derivadas não vão importar, vai ter sempre o mais I alfa daqui com menos I alfa daqui, então o mesmo lagrangiano vai ficar informe, vamos ter o mesmo lagrangiano, seja para psi e para psi', se eu fizer essa transformação global, alfa é constante. Mas agora, quando a gente faz uma transformação, a gente dá esse parâmetro psi, alfa, perdão, ele passa a depender do tempo e do espaço. E aí, essas derivadas vão atuar também na fase. Então, eu vou ter termos extras, que vão aparecer um gradiente de alfa e uma derivada temporal de alfa. Então, o que vai acontecer? Então, isso é como o campo se transforma. Então, a ideia é a seguinte: quando nós acoplamos, né? Então, vamos colocar assim, o lagrangiano agora não vai ser mais o lagrangiano do Weyl livre. Vai ser o lagrangiano do Weyl, vamos dizer assim, acoplado ao campo eletromagnético. Então, vamos colocar agora o lagrangiano completo, com as derivadas covariantes que estão aqui. Vamos lá. Então, lagrangiano, agora de Maxwell, mais Weyl. Então, nós vamos Maxwell 1 sobre 2 em 0, 2 sobre C2 menos B2. Aí vamos agora os acoplamentos. Mais I H cortado sobre I H cortado sobre C, psidagma, e aí agora a derivada temporal covariante. Vamos dizer, estou acoplando. Por enquanto eu só estou acoplando com o campo eletromagnético. Mais I H cortado, psidagma, sigma, escalar, derivada agora estendida, derivada nova, psi. Então, o que nós sabemos aqui? Que nós temos, quando a gente coloca essas derivadas aqui nessa expressão, a gente tem naturalmente um acoplamento, né? Mínimo do campo eletromagnético, do campo psi ao campo eletromagnético. Então, sai tudo daqui, está tudo contido aqui, toda essa descrição está contida. Esse lagrangiano aqui, tudo isso que está aqui, é aquilo que está lá. Agora, o que a gente observa? Se eu fizer o seguinte conjunto de transformações nessa equação, se eu disser que o psi' é exponencial de I P sobre H cortado, aqui uma função alfa de Tx. Então, fiz essa transformação aqui. Agora, eu estou fazendo uma transformação que tem um parâmetro que não é mais constante. Então, de novo, vai valer aquela história. As derivadas ddt, erronde, não d, erronde e o gradiente vão bater nessa função aqui. O que nós estamos... E aqui nós estamos... Deixa eu colocar aqui sobre H cortado. Então, se eu fizer essa transformação aqui, o que a gente pode mostrar é que, ao mesmo tempo, os campos eletromagnéticos se transformarem em si, filinha vai em φ, mais menos a derivada temporal do alfa. E o A' vai ser A mais. Então, a linha vai ficar casada sobre T, menos gradiente, menos também, gradiente do alfa. Vamos fazer essas transformações. Então, se eu fizer essas transformações automaticamente nos potenciais e no campo que vai. Então, eu fiz um conjunto, essas transformações aqui são chamadas transformações de gauge ou de calibre também, né? Transformações de gauge ou transformações de calibre.
Então, o que é essa transformação de Gauge ou transformação de Cayley? É aquela transformação usual que é característica do campo eletromagnético. Né? Quando eu faço essa transformação, o campo elétrico não se altera. Por quê? Porque o campo elétrico, né, ele é menos gradiente de φ, menos derivada temporal do ar. Então, se eu substituir o φ por φ', então se eu fizesse o campo elétrico então, aí o campo elétrico seria menos gradiente de φ', menos ddt do A'. São as transformações físicas de Gauge. O potencial φ e o potencial φ'. Então, aqui se eu definiria um novo campo elétrico. Mas se eu substituir o φ' por esse φ aqui, então nós vamos ter φ menos, então vai ficar menos gradiente de φ, que já dá esse aqui. E aí vai ficar mais gradiente da derivada temporal do alfa. E aí quando eu substituir o A' aqui, eu vou ter menos ddt do A, vamos se manter aqui. Mas eu vou produzir um menos ddt do gradiente do alfa. Então, o termo que vai cruzar a derivada temporal e o gradiente do alfa aqui, vai cancelar o termo que vai cruzar aqui. Então, no final do dia, E' é igual a E e B' é igual a B, porque B' é o rotacional, né? Então, se eu estou falando, B' é o rotacional de A'. Então, quando eu substituir o A' pelo A, vai ficar rotacional de A, que já é o B. O gradiente o rotacional do gradiente, que é zero. Sempre imaginando aquilo que eu já falei em reuniões anteriores, né? E nós estamos trabalhando com funções que têm derivadas seguintes contínuas. Então eu posso sempre trocar derivada temporal por derivada espacial. Então B' é igual a B, E' é igual a E. Então, essas transformações aqui, elas deixam invariantes esse setor eletromagnético. Se eu fizer aquelas transformações, o E é igual a E' e o B é igual a B'. Agora vamos ver o que acontece aqui no setor do campo de Weyl. Então, o campo de Weyl, nós estamos propondo a transformação dele. A transformação do campo de Weyl é essa aqui. Psilinha, exponencial, I é Q sobre H cortado, alfa de Tx da psi. Então, lembrar o seguinte, a carga do campo, ela está declarada aqui. Então, aqui aparece exatamente a carga do campo. Então, e ela aparece na derivada do valor. Se o campo tiver carga 1, esse aqui some. Então, muitas vezes nos livros textos a gente encontra essa transformação. I é Q e é sobre H cortado. Então, eu estou colocando Q aqui para declarar a carga do campo. Aí agora vamos ver o seguinte, quem é o meu, então esse é o meu psilinha. Então, vamos substituir o psi, né? Então, nós queremos ver o seguinte, vou pegar só o caso da derivada temporal, o que vai valer para a derivada temporal vai valer para a derivada espacial. Então, se eu pegar agora, quem é o DDT, vamos dizer o seguinte, se eu quiser pegar a transformação disso aqui, porque aqui eu tenho, se eu quiser fazer a transformação, né, quer dizer, eu tenho que, essa transformação é de tudo, porque a derivada temporal, a derivada nova, dt, ela contém φ. Então, o φ varia. Então, a nova derivada por variante seria a derivada dt' atuando no seguinte. Quem é a derivada dt'? É ddt, isso aqui não muda, né? Agora, mais I é Q sobre H cortado. E aí aqui, filhinha, tudo isso atuando no cilinho, certo? Então, isso aqui é a transformação do campo. Isso aqui é a transformação da nova derivada do campo. Claro, eu posso também calcular isso aqui, ddt do psilinha. ddt do psilinha é só derivar isso aqui, vai ficar a derivada temporal dessa exponencial, que é a própria exponencial, mas vai aparecer um termo novo, vai aparecer esse termo aqui. Então vamos lá. Derivada temporal vai ficar exponencial I é Q sobre H cortado, derivada temporal do psi, então a derivada vai atuar aqui pela derivada depois vai atuar aqui. E vai produzir um termo novo, que é I é Q sobre H cortado, derivada temporal de alfa psi. Isso aqui é se eu tirar a derivada, eu uso alfa psi.
Agora, quando eu transformo essa derivada, a derivada dt grande, e tiro a transformada, eu tenho que transformar tudo. A nova derivada se transforma, porque ela tem esse termo aqui. Então, vamos comparar agora. Esse termo aqui, ddt seguinte. Vamos fazer assim. Então, vamos... por aqui. Vamos trabalhar. Então, só estou lembrando isso aqui. Só para lembrar que esse termo aqui é que quebra, né? O problema, quebra a invariância de Gauge, porque apareceria a derivada temporal. O que nós vamos observar com esse filhinho? Então, vou apagar isso aqui. Então, vamos voltar. Vamos começar a trabalhar isso. Derivada, então, vai ficar assim. Quem é o DDT do psilínio? Eu acabei de apagar aqui. Então, é exponencial I Q sobre H cortado, alfa, derivada temporal do psi. Então, estou tirando a derivada temporal do psilínio, mais exponencial I Q sobre H cortado, alfa, aí vai aparecer I Q sobre H cortado, derivada temporal do alfa. Estou derivando a exponencial. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Está aqui, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente é I sobre H cortado, derivada temporal do alfa. E isso aqui, vezes psi. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente o primeiro termo, né? Derivada temporal do psilínio, que eu estou fazendo. Mas agora o termo novo. I sobre H cortado, filinha, psilínio. Então, vamos lá. Então, esse termo aqui é esse termo. Vamos fazer agora o segundo termo. Mais I sobre H cortado. Agora, quem é o filinha? Está lá. Filinha é φ menos a derivada temporal do alfa. Vezes psilínio, exponencial I Q sobre H cortado, alfa, psi. Então, fiz tudo que está aqui. Então, esse termo agora está aqui, ó. É esse termo que está aqui. Substituiu filinha pela transformada em relação a φ e a psilínio para transformada em relação a psi. Então, olha só, esse termo aqui se mantém. Agora, o que vai acontecer aqui? Ó, esse termo aqui, ele vai ter I sobre a derivada temporal do alfa. E esse aqui tem sinal menos, esse tem sinal mais. Então, esse termo aqui, que é justamente o termo espúrio, que aparece a derivada temporal do parâmetro, ele se cancela. E o que sobra no final do dia? Sobra então esse termo todo vai embora. Esse termo todo aqui desaparece com esse aqui, mas sobra esse termo aqui. O que sobrou para nós, se a gente observar bem? Eu fatoro essa exponencial, e o que está sobrando para nós é DDT mais I sobre H cortado φ. Ou seja, o que sobrou no final do dia para nós foi isso aqui, ó. I Q sobre H cortado, o próprio alfa e o DDT do psi. Então, com esse conjunto de transformações aqui, deixa eu voltar aqui em cima. Então. Com esse conjunto de transformações, o que a gente mostrou foi que essa nova derivada, que é chamada derivada por variante de Gauge, ela se transforma exatamente como o campo se transforma. I aqui sobre H cortado, alfa de Tx, né? Alfa não é constante, DDT do psi. Essa regra não vale para a derivada usual. A derivada usual, DDT do psilínio, onde eu só transformo o psilínio, que essa derivada aqui não sofre nada, eu não mexo com o tempo, ela vai ficar diferente disso aqui. Essa regra aqui é diferente. Por quê? Porque aqui apareceria ainda a derivada do alfa. É esse termo que veio isso. Então, por isso que essa derivada se chama derivada covariante de Gauge. Covariante por quê? Porque ela varia da mesma forma. A mesma transformação do psi é a mesma transformação do DDT grande do psi. Olha a transformação do psi. O fator de transformação é essa exponencial aqui.
que é o mesmo que aqui. Então, essa derivada chamada covariante de Gauge, ela ignora o fato desse alfa ser space time, de ser dependente do espaço-tempo. Ela ignora, ela trata esse alfa como se fosse constante. Por quê? Porque a fase, essa transformação de fase, ela aparece para a derivada como um todo, diferentemente do que está acontecendo aqui, porque tem esse termo extra. Essa derivada ddt pequeno, ela reconhece a variação temporal do alfa. Essa derivada, chamada covariante de Gauge, ela é cega para a dependência temporal do alfa. Então, por isso ela se chama derivada covariante de Gauge, porque ela varia da mesma forma que o psi. E quando eu coloco essa derivada ddt do psi, a transformação no final do dia é igual ao psi. Por isso ela transforma junto, por isso ela é derivada covariante. Então, a mesma coisa, claro, no que você vai fazer, vale para a derivada espacial, justamente porque esse sinal aqui vai ser crucial para cancelar o termo que vai sair com gradiente de alfa. Então, essa regra, então, quando eu escrever aqui ddt, d linha espacial, d psi linha. Lembrar que esse linha, ele atua nessa derivada. Ele não modifica o espaço, ele não modifica o gradiente, mas ele modifica o potencial vetor que está dentro dessa derivada. Então, isso aqui é essa derivada linha, atuando no psi-linha, que vai ser, então, exponencial de IEQ sobre aportado alfa, e aí a derivada covariante espacial atuando no psi. Então, ambas as derivadas são covariantes, uma temporal e outra espacial. E elas incorporam, então, o potencial vetor. Tudo isso que nós fizemos aqui para o Violet, tudo igual para o Violet. Então, se eu for trabalhar com o Violet, eu vou só colocar o resultado que a gente trabalhou na aula passada, mas é só para acertar os fatores. Então, quando eu for trabalhar com o caso Wright, né, aqui, vão valer as mesmas regrinhas, né? Então, a mesma coisa. Eu vou associar, só que trabalhando, vou colocar o único cuidado que a gente tem que ter, mas é automático, nada disso é imposto. Quando eu pegar o Violet, tá aqui. Então todo mundo está lembrado que o Violet a equação na verdade é isso aqui, o spin está anti-alinhado com a direção do movimento. Tem uma periodicidade negativa. E essa equação, ela virou assim, 1 sobre C, ddt, aqui, e aí vai estar menos, pode falar. O trabalho dele de 1929. O trabalho que faz do elétron na gravitação é de 1929. Onde ali foi a primeira vez que coloca a fase. A fase. Isso. E daí, foi justamente fazendo esse tipo de coisa que eu preciso, e daí teve também a transformação de Gauge para mim. É isso aí também. A transformação de Gauge para mim já era conhecida, né? Porque já se sabia que isso já vinha da equação, já vinha lá do eletromagnetismo e da própria equação de Dirac. Você sabia que tinha. Ele já conhecia as derivadas covariantes, quer dizer, o formalismo covariante de Gauge ele já conhecia. A única coisa que ele faz, né, ele introduz essa transformação. Na verdade, ele nem introduz a transformação de fase no campo, ele introduz uma transformação de escala no potencial gravitacional. E aí ele diz, no potencial gravitacional eu tenho uma transformação de escala, sem o I. E essa transformação no campo é uma transformação de fase. Então, ele faz uma transformação de escala no exponencial. O que é uma transformação de escala no campo, né? Transformação de escala seria algo desse tipo. Exponencial, vou colocar assim. Se eu pego um campo, eu escalo um campo. Vamos dizer, eu pego um campo qualquer, psi, né? Vamos fazer uma transformação de escala. A transformação de escala é aumentar, né? Esse campo vai pegar mais ainda. Imagina que eu pego a coordenada espacial. A transformação de escala, ela atua na coordenada espacial. Imagina que eu vou dilatar a escala. Vou multiplicar o x por lambda. Então eu introduzi uma transformação de escala. Se esse lambda for maior do que 1, eu aumentei. É uma dilatação. Se o lambda for entre 0 e 1, eu contraí. Muitas vezes, como esse lambda aqui é um número sempre maior do que 0, se for entre 0 e 1, eu estou reduzindo. Eu estou contraindo.
Se for maior do que 1, eu estou dilatando. Então, muitas vezes a gente escreve essa transformação sob a forma de um exponencial. A gente coloca assim, um exponencial, sei lá, de um parâmetro alfa vezes x. Constante, né? Esse parâmetro é constante. Em princípio é constante. Não estamos falando de grupo conforme aqui não. Então, porque se alfa for positivo, essa exponencial é maior do que 1. A lambda é maior do que 1. Se essa exponencial for, se esse alfa for negativo, essa exponencial fica menor do que 1, que é entre 0 e 1. Então, é o contrário. Então, geralmente a gente coloca uma transformação de escala assim. Um campo, a transformação de escala do campo, ela também vai ter esse tipo assim, ela vai ter um exponencial de alfa, e aqui nós colocamos uma espécie de parâmetro, vamos dizer assim, QD, seria a transformação de escala, vou botar uma outra letra, chamada D. Seria uma transformação de escala no campo. Quer dizer, esse campo ele não precisa se dilatar ou se contrair com o mesmo fator que a coordenada, mas ele vai sofrer uma transformação de escala também. Então, o que Weyl fez, ele introduziu um exponencial positivo, que poderia ser maior do que 1 ou menor do que 1, quer dizer, desde que esse algo fosse positivo seria maior que 1, se o algo fosse negativo seria menor que 1, mas ele introduz uma transformação de escala na métrica gravitacional. E ele fala, essa transformação de escala na métrica gravitacional, no campo do elétron, que ele chama lá, no campo carregado, no campo fermiônico, ela aparece como transformação de fase. Então, nos campos, né, que não são de gravitação, nos campos de matéria, a gente aparece com uma transformação de fase, que aí tem módulo igual a 1. E no campo gravitacional, ela aparece como uma transformação de dilatação. Daí, então, que se fixou, sempre se atribui a Weyl essa ideia da transformação de Gauge. Mas, na verdade, né, isso aí já havia sido estudado em 1927 por Oscar Klein. Na verdade, essa ideia da transformação, só que não se chamava, eu não sei porque se consolidou mais essa ideia. Eu acho que foi, talvez fosse o seguinte, eu acho que o Klein, o Oscar Klein, em 1927, quando ele estuda a invariância de Gauge, né, da equação de Pauli, né, e depois ele estende, quando o Dirac faz a equação de Dirac discute isso no paper de 28, ele introduz a transformação de calibre, né, que eles chamam, na verdade, transformação de fase. Então, mas quem introduziu, eu acho que a palavra Gauge foi o Klein, em 1929, por isso que ficou muito associado ao Klein, no trabalho do Klein, de 1929. Quer dizer que diria que em 27 o Oscar Klein Já tem essa discussão no Oscar Klein, e já tem essa discussão também na Rússia também, tem um autor russo que discute isso. Lembra que eu dei uma série, a gente fez uma série do Professor Global, que é as simetrias, né, as simetrias fundamentais do universo. A gente dividiu em várias fases. Naquele vídeo que a gente faz entre 1919, que é justamente na época do Teorema de Leibniz, e 1939, tem ali em 26, é o Fock, quem fez também na Rússia as transformações de fase, paralelamente a Klein, foi o Fock. Então é Fock e Klein que introduzem, quer dizer, estudam a invariância de Gauge da equação de Pauli. Fock e separadamente Oscar Klein, não Felix Klein, não o pai dele, mas o Oscar Klein filho. Então eles estudam a invariância de Gauge usando as transformações de fase no campo de matéria. Mas é Weyl, em 1929, que introduz a terminologia Gauge Transformation. Aqui eles chamam de transformação de fase, Phase Transformation. E aqui vários chamam de transformação o Fock e o Klein estudaram também. Oi? Estudou a eletrodinâmica, a equação de Pauli. Que é a equação ainda de Dirac na forma não relativista. Né? Aí Dirac, em 28, quando faz a equação, né, dele, do elétron acoplado ao campo eletromagnético, ele já faz também, ele também já estuda a transformação de fase, que é a transformação de Gauge. Então, para o campo de Weyl, né, a única diferença que tem aqui para o campo de Weyl é o seguinte: o cerro continua sendo o que dá aqui, mas a corrente J do campo right-hand é menos que dá sigma
certo? Só completando um pouco, deixa eu... Então fica tudo igual. Então tudo que eu fizer, tudo que nós fizemos aqui no campo de value left hand, value right hand, só lembrando que a única distinção está aqui na corrente. A corrente tem um sinal menos. E aí tudo fica igual. Derivada covariante sai igual, nada muda. Então essa derivada covariante que nós introduzimos aqui, elas são universais. Então, quer dizer, a regra, deixa eu botar aqui, para os estudantes aí que são mais principiantes, que estão aprendendo isso às vezes A minha recentemente. pergunta, José, Pode falar. nesse acompanhamento que você está colocando também, né? Isso é apenas uma questão que, vamos dizer, historicamente foi assim. Ok? Se eu perguntasse a você, Não. em vez de você ter um E, carga elétrica, atuando sobre o AMI, Sei. você tivesse um G vezes AMI, Tá. Uma outra constante, tá? hein? Uma outra constante. Quer dizer, seria a mesma história, né? A mesma história. Pelo fundo, você poderia pensar o seguinte, né? Se você tem o G vezes o A, você pode dizer, eu posso escrever isso aqui como sendo G, né? Posso botar tudo, posso fazer assim, posso botar G A sobre E. Então é como se você tivesse, você pode incorporar, na verdade, você incorpora isso aqui, é como se você redefinisse o teu campo a partir dessa constante. Quer dizer, isso aqui é uma identidade. Né? Aí você, para trazer, você pode incorporar, na verdade, o G na definição do A. Isso que a gente está dizendo. Então, por exemplo, não tem nenhuma diferença. Você pode botar o G tranquilamente. A única coisa que você tem que dizer, se esse G for muito diferente da carga elétrica, você está acoplando esse campo a talvez outra coisa. A gente pode falar isso. Vamos dizer, imaginar o campo do Dark Fog. Vamos imaginar a eletrodinâmica naquele setor chamado escondido, tem ligação com matéria escura, física além do modelo padrão. No momento que eu tenho a corrente, eu vou acoplar o campo sempre dessa forma. Ter a corrente, a quadra corrente, significa ter o Rho e ter o J. Então, se a gente tem o Rho, a gente acopla o Rho ao potencial escalar e acopla o J ao potencial vetorial. Né? E aí isso equivale a fazer a regra do acoplamento mínimo. Então, sempre, né? Aí eu dou um sentido para essa corrente. Se eu acoplar o campo eletromagnético, essa corrente é a corrente eletromagnética. Eu botei o Ezinho lá. Mas se eu quiser acoplar essa corrente a um outro campo vetorial que não seja o do fóton, eu boto uma outra constante de acoplamento, né? E digo, esse G aqui, né? Vou colocar aqui só universalidade do acoplamento. Universalidade do acoplamento mínimo. A gente está fazendo assim. A gente pegou a derivada temporal. E aonde tem a derivada temporal, a gente substitui diretamente por essa derivada aqui. E a derivada temporal mais I, aí assim, Q sobre H cortado, φ. Então, se você não quiser que seja o campo eletromagnético, você pode botar aqui um G. E esse φ não vai ser mais o fio do fóton, não vai ser o potencial escalar associado ao fóton, vai ser o potencial escalar associado a um outro campo vetorial, tipo fóton, poderia ser o fóton escuro, dark fóton. Né? Esse então, dark fóton, você fala, entendo bem, mas você poderia ter, isso que eu estou perguntando, Sim. uma interação do fóton a mim, Certo. uma constante de comportamento G. É visto isso? Não. Isso não é porque quando você acopla você já usa o fato de que a constante de acoplamento eletromagnética é o E, é a carga fundamental. Isso é o histórico, né? Isso é o que o pessoal usa. Agora, se a pessoa dissesse, bom, agora eu tenho o fóton, tenho o AMI. E esse AMI tem uma interação também neutra, chamando na carga elétrica, e o GAMI. Então, esse GAMI é o que você chama de dark photon? Não. O dark photon é um outro AMI. Quer dizer, um campo, ele tem as mesmas características do campo eletromagnético. Ele tem um potencial escalar,
tem um potencial vetor, só que não é o mesmo do fóton, é como se fosse um fitil e um atil. Aí você tem um outro campo vetorial. Mas ele na hora de interagir com E ou com G? É com G, é com a outra constante de acoplamento. É com G. É com G. E daí por que você não pode ter o mesmo fóton, ora se interagindo com E e ora se interagindo com G? Tudo bem, vamos dizer que você coloca o mesmo fóton interagindo com o G. Aí você tem, que experimentos você tem que te comprovem que esse G não é o E? Claro, depende da interação que você vai fazer. O A vai interagir com uma corrente. Agora o A pode uma corrente carregada. O que você está dizendo é o seguinte, deixa eu escrever aqui, tá? Só para poder deixar a tua questão bem clara para quem está assistindo. Então, essa regra aqui vale sempre, né, para qualquer acoplamento eletromagnético. Então, aqui é o E. Agora, o que você está dizendo é o seguinte: imagine que eu queira manter o fóton. Isso aqui é o campo, são os potenciais escalar e vetorial associado ao campo do fóton. Vamos dizer, a radiação eletromagnética. Mas eu vou manter, isso aqui é fóton para mim, radiação eletromagnética. Mas eu vou botar aqui uma outra constante, não é a carga elétrica, é o G. Eu estou dizendo o seguinte: existe um eletromagnetismo neutro. Sim, assim, existe. O fóton, esse fóton da QED é um fóton que interage com cargas positivas e negativas. Isso, né? exatamente. Então, aí tem que ter o E. Daí você diz, não, o fóton ele é mais universal que a interação só de carga. Só de carga. Então ele interagiria com partículas neutras também. Tá certo. E aparecia um G. Então, agora, a interação, por exemplo, tá certo, não, vamos ver, interação do fóton com partículas neutras, né? Por exemplo, digamos assim, o nêutron não é uma partícula elementar, é composto de quark. Mas o nêutron, vamos dizer, tem momento de polo elétrico e tem momento de polo magnético. Então, claro que é errôneo quando a gente diz, partículas neutras não têm interação eletromagnética. Isso está errado. Partículas neutras não têm interação de carga com o campo eletromagnético. Mas se ela tem dipolo elétrico e tem dipolo magnético, ela tem interação. O dipolo elétrico interage com o campo elétrico, né? Como é que é a interação? É o dipolo elétrico da partícula interagindo com o campo elétrico. E no caso do momento magnético, é o momento magnético interagindo com o campo magnético. Então, se uma partícula neutra, como é o caso do nêutron, nêutron tem dipolo elétrico que é muito pequeno e tem dipolo magnético, que não é tão pequeno, é comparável do próprio. Então, o dipolo elétrico e o dipolo magnético interagem. A partícula só tem interação, vamos dizer, dipolar. Ela não tem interação monopolar, ela não tem carga elétrica, então ela não tem monopolo elétrico. Mas ela é um dipolo elétrico e é um dipolo magnético, tá? Isso é o caso do nêutron, que é mas não é uma partícula elementar. Vamos pegar o caso, por exemplo, do neutrino. O neutrino não tem carga elétrica. Tá certo, o neutrino é carga nula. Mas agora, o neutrino é massivo e tem uma grande discussão que ainda não está sedimentada, que é o magnetismo do neutrino. A partícula é neutra, mas ela pode, no caso do nêutron, só que o nêutron não é elementar. O neutrino é elementar até os dias de hoje e ele não tem carga elétrica, mas ele pode ter um momento de dipolo magnético a partir de sua massa, se ele for um neutrino de Dirac ou um neutrino de Majorana. A gente não sabe ainda se o neutrino massivo é um fermi de Dirac ou um fermi de Majorana. Isso não está claro ainda. Mas se for, ele tem um momento de polo magnético, então ele interage com o fóton. Então, é uma partícula neutra? Sim, que interage com o fóton. Só que a interação não é via, quer dizer, é acoplamento mínimo. Não é uma interação que você vai colocar esse Gzinho na derivada covariante. Essa interação, ela vem
por uma interação não mínima, que é o momento de polo magnético. A interação bistalar B, ela vai interagir diretamente com o B, não com o A. Então, nesse sentido, agora, o que você está me dizendo? Imagina que eu tenho uma partícula neutra elementar, que é o caso do neutrino, e eu vou propor para ela uma interação eletromagnética com um G, mas diretamente com o A. Você está falando, bota um GA. Você pode fazer isso e ver quais são as consequências em experimentos com neutrino, para ver se de repente você consegue dessa forma dar uma interação eletromagnética do neutrino, que é neutro, com o fóton, sem precisar recorrer a acoplamento no mínimo, mas trabalhando com acoplamento mínimo. É uma questão, não estou dizendo que está errado, não é o que se faz, mas é uma questão que pode ser derivada. Tá? Então você pode tentar discutir o magnetismo dos neutrinos massivos via acoplamento mínimo, mas com a constante de acoplamento G, que não é. Porque normalmente o que se faz é momento de polo magnético, sim. Então a interação é essa aqui. Essa aqui é uma interação não mínima, porque ela não vem da derivada covariante, ela não é uma interação que é feita diretamente com o A, ela é feita com o B. Então é um acoplamento chamado não mínimo, ou acoplamento. Essa é uma discussão muito. Quando você tem o fóton, a pergunta é se o fóton interage com partículas neutras. Isso. Entendeu? Então, no modelo padrão, você tem os E0. Isso. No modelo padrão, você também tem o fóton. Agora, só que no modelo padrão, você pode pensar também na interação do neutrino com o fóton. Só que não é uma interação direta, ela não está nos vértices do lagrangiano, é uma interação via partículas virtuais. Só para a gente pensar, imagina que você tem o seguinte, vamos dizer que você tem esse fóton aqui, só para a gente pensar no termo gráfico que faz, né? O fóton está aqui. Então o fóton, vamos dizer assim, ele pode ter interação, vamos pensar assim, então o fóton, deixa eu representar o W mais, então o fóton. Deixa eu fazer acho que esse gráfico aqui pode dar sentido. É o modelo padrão. Isso aqui é o modelo padrão. Modelo gráfico, aqui é o fóton. Nós temos o vértice W, neutrino, elétron. Então eu posso ter um vértice, quer dizer, eu tenho um vértice assim, que é a corrente, vamos dizer assim, o elétron, aqui o neutrino e aqui o W menos. Então, eu tenho um vértice em que eu tenho aqui o W, vamos dizer assim, eu tenho aqui W mais, W menos, W menos, W mais. Aqui neutrino, e aqui W menos com o elétron, e aqui pósito. Então eu poderia ter um vértice assim, dois neutrinos produzindo fóton, né? Por exemplo, né? Esse vértice aqui é um vértice. Só que tudo que está realizando o acoplamento, esse trivértice, vamos dizer assim, que não tem no modelo padrão, isso aqui não tem no modelo padrão, no lagrangiano do modelo padrão, isso pode aparecer como correção adiativa, vamos colocar assim. Esse vértice aqui, ele seria gerado, mas assim, por um grupo de partículas virtuais. Então, no modelo padrão, quer dizer, e existem trabalhos sobre isso, um curso chamado Novo Polo, que publicou uma série de trabalhos de seção de choque, né, para processos envolvendo neutrino e fóton. Agora, só que são processos que vão acontecer via troca de partículas virtuais, de W, de Z, de elétron, partículas virtuais. Mas você, assim, dizer que você não tem interação, a seção de choque é pequena, mas não é zero. Então você tem seção de choque pequena para processos de espalhamento, quer dizer, de neutrinos você produzindo fóton. Você pode ter neutrino mais neutrino, alguma coisa assim. Mas o fato é o seguinte, né? Entre fóton, algo desse tipo. Mas aí, tudo via partícula virtual, você não tem esse vértice no modelo também. Mas o fato é assim, no momento que você tem a seção de choque, você mostra aí, você botou o modelo padrão, mas você tem a interação do fóton com o neutrino. Exato, exatamente. Então, o que a gente está discutindo aqui com os alunos
é que você está mostrando sempre um E a mim. E a gente está perguntando, será que não teria uma outra janela onde teria um G a mim? Entendi, sei. O que a gente está colocando é o seguinte, que o modelo padrão, ele é limitado. Sim. Ou errado. No fato de não ter fóton interagindo com Z0, não ter fóton interagindo com neutrino, como você mostrou, a trilha, não, você tem vértice, o vértice puro de fóton com Z0 não tem, mas você tem vértice envolvendo os postos de gate, fóton e Z0. Você tem um quadro de vértice, seria W+, W-, fóton, você pode dizer assim, aqui tem W+, W-, fóton e Z0. Você tem o fóton em quadro de vértice, mas também, de novo, para você ligar o fóton com o Z0, você precisou desse W+, W-. Né? Bota mais gente, né? O que eu estou falando é o seguinte, você ter fótons, a vértice, trivértice, o quadrivértice, eletricamente neutro. Esse aqui. Trivértice. Então, você pode, esse trivértice aqui está sendo buscado no LHC. Você não é tanto no Atlas como no CNS, você busca aquele chamado vértices neutros anômalos. São vértices neutros, ok, tudo neutro, não tem cá. O fóton está metido aqui com um grupo, você pode ali ter esse aqui, ó, Z0, fóton. Você pode ter um quadro de vértice, fóton, Z0. Não está no modelo padrão? Não. É um vértice chamado, então, anômalo. Então, o que se faz no LHC, tanto no Atlas como no CMS? Há vamos dizer assim, grupos que estudam a possível evidência. Podem ser vértices muito pequenos, mas assim, não está excluído que esses vértices existam e que mostrem a limitação do modelo padrão. Não está dizendo que o modelo padrão está errado, mas está limitado. Você acha que está errado. Mas vamos dizer, uns podem dizer que está errado. Querendo falar o seguinte, né? Mas é isso aí, por exemplo, pode dizer que tem. A existência do G a mim. Está certo. Simplesmente isso que eu quero falar. Esses casos são casos particulares a mostrar que deve ter o G a mim. Claro que a gente está acostumado com o que falando de Dwight, com E a mim. Agora, você tem que ter o G a mim. Isso é fundamental. Eu só quero dizer o seguinte, isso aí não é se o modelo padrão tem ou não tem, é uma discussão. Mas o que eu estou querendo é fundamental. Então, se o modelo padrão não tem, ele não é uma teoria fundamental. Não é uma teoria fundamental. Hoje está claro isso. Sim? O modelo padrão não é uma teoria fundamental. Isso hoje está cada vez mais claro. Mas eu estou dando aqui uma de Paulo. Não, está certo. Dizendo o seguinte, olha, tudo bem, E a mim está tudo bem certificado. Sim. Agora eu quero ver G a mim. Certo. Daí você começa a trazer Z0, trazer neutrino, trazer interações. Sim. E você começa a dizer, por que lá embaixo não devia ter um G a mim? Certo. Entendi. Então é isso que eu estou querendo dizer. Entendi. O Paulo iria certo. Olha, o Paulo errou pra cacete. Não a gente também está errando. Sei. Mas eu estou querendo dizer que essas coisas assim, o que é uma coisa fundamental? Sei. É quando está lá embaixo. Claro. Não, o modelo padrão não é fundamental. Vai começar pelo Higgs, né? O próprio Higgs mostra que tem alguma coisa que não é fundamental, que é a massa. A massa do Higgs é o calcanhar de Aquiles dessa grande estátua que é o modelo padrão, né? Esse colosso de Rhodes que é o modelo padrão, ele tem um calcanhar de Aquiles porque a massa do Higgs ela é colocada à mão no potencial. E aí todas as massas são calculadas a partir dali, mas você colocou a mão na massa do Higgs. Então qual é a origem fundamental da massa do Higgs? Qual é a descrição mais microscópica possível para a massa do Higgs? O modelo padrão não dá. O modelo padrão, só para dizer assim, para os mais novos também, que às vezes fica muito também, o cara que a gente, eu sei que a gente foi mais novo em física, e às vezes a gente ouve coisas daqui e dali, conecta às vezes mal as ideias, né? O modelo padrão, por muito tempo, vamos dizer assim, até a década de 80, ele era, no final da década de 70, ele era pensado como uma teoria fundamental. Hoje está claro que o modelo padrão não é uma teoria fundamental, é uma teoria efetiva, deve ter uma teoria mais fundamental do que ele. São as supercordas? Não se sabe ainda. É um caminho.
se pensou um tempo que pudesse ser a supergravidade, a supersimetria, teorias de Cauchy-Klein. Então, o modelo padrão é uma boa teoria, tem confirmado bons resultados, mas ele é limitado. Em alguns slides que nós temos de palestra do modelo lá do professor global, a gente enumera 13 problemas no modelo padrão, 13 limitações. Toda teoria física tem as suas limitações. A gravidade newtoniana, ela não vale para velocidades próximas da luz, nem para campos gravitacionais muito intensos. As equações de Maxwell não valem para campos eletromagnéticos muito intensos, na faixa de, sei lá, 10 a 9 Tesla, 10 a 18 volts por metro. A relatividade especial também ela não vale na presença de campos gravitacionais muito intensos. Toda a teoria física, né, ela tem as suas limitações. Agora, é importante ter claras essas limitações. Então, eu acho que o modelo padrão é importante dizer assim, como a gente está tentando fazer um curso com as pessoas mais jovens até, o modelo padrão, vamos dizer assim, tem dado bons resultados. No LHC ainda não teve uma evidência direta da falha no modelo padrão, mas sim, é uma teoria limitada, não é uma teoria fundamental. E outra coisa, ela é uma teoria que foi construída com base em paradigmas que, como você está falando, podem ter abandonado certas ideias fundamentais. Ninguém está dizendo que o modelo padrão ele foi construído por mentes muito brilhantes, né? Mas mentes muito brilhantes também omitem, certo? A gente tem preconceito também em física. Então você está falando, por que eu coloco o A sempre como é? Por que eu associo o A sempre ao E? Porque eu quero sempre associar o A à interação eletromagnética. Mas será que eu não poderia criar uma interação eletromagnética puramente neutra, partícula de carga zero com partícula de carga zero, sendo, por exemplo, atraídas ou repelidas? Eu não sei, duas partículas. Aí vai depender de momento magnético, né? Se elas têm momentos magnéticos opostos ou não. Mas assim, a interação, o que é o eletromagnetismo puramente neutro? Isso é importante. O modelo padrão não dá conta disso. É que vem a pergunta, você acha que a física discutiu sobre eletromagnetismo, não? Não, a física... E essa não deveria ser uma discussão prévia ao modelo padrão? Acho que não se pensou nisso na época, né? Mas assim, eu acho que não precisa ser prévia, mas eu acho que tinha que ser uma discussão. E, por exemplo, agora ela está mais do que contextualizada, porque agora está se buscando realmente vértices anômalos neutros no modelo padrão. Então, se esses vértices, aí está a questão, como é que a física se coloca? Se esses vértices anômalos neutros são confirmados, vamos dizer assim, como aquela chamada nível de confiança 5 sigma, então tá, nós agora temos nível de confiança 5 sigma para garantir que nós temos vértices Z0, Z0, fóton, Z0, Z0, fóton, fóton. O que você vai se buscar? Qual é o caminho da física? O destino já está traçado. Buscar a física além do modelo padrão. Por que não se reconstrói? Por que não se busca algo lá no início do modelo padrão que incorporasse nisso que você está falando? Já que não poderia, lá nos primórdios do modelo padrão, fazer essa modificação de tal maneira que esses vértices apareçam, mas o que vai se buscar vai ser uma física exótica. Tem Z0, Z0, fóton, fóton, sim, já está garantido que tem. Da onde é que isso vai sair? Pode ser. Aí vai começar a discussão, dimensão extra, efeito rápido, gravitação quântica, aí tem núcleo quanto grave, tem supercorda, tem dimensões, universo de Bragg. Aí vai se começar a buscar um monte de discussão exótica para discutir isso, para responder a isso. Talvez não vá se tomar o caminho mais simplório, mas o caminho mais franciscano, que é, vamos lá na origem do modelo padrão, vamos buscar alguma modificação que já traga um modelo padrão incorporando isso. Você acha que o professor Dirac admitiria o termo GAI? O professor Dirac era aberto. Ele foi muito criticado por violar regras do seu tempo. Eu acho que, eu não sei o que ele diria, mas assim, ele não descartaria, porque ele foi uma pessoa que foi muito descartada quando ele passou por isso, né? Trazer coisas que eram transgressoras para a física da época e acabaram dando certo, a própria antimatéria. Aqui eu te faço uma pergunta. Como dizem os outros, para mim é humilde. Sim. Opinião. O modelo padrão tem a questão do risco, que você já falou, mas outra questão que eu acho que é séria do modelo padrão é o fato que esses 3 e 4 vértices, eles nunca são com a mesma.
Não tem Z0, Z0, Z0. Sempre é W mais, W menos. Sim, exato. Eles não são, vamos dizer, puramente neutro, não. Puros. Você não acha que isso seria uma segunda crítica ao modelo tipo do Higgs? Sei. Isso aí, porque, vamos dizer, no momento que você tem o Z0, uma partícula. Não, concordo contigo. Ela deve ter todas as possibilidades. Por que ela tem só aquele canal? Não, que é uma teoria, né? Uma teoria é uma coisa não. Sabe que não tem novos canais, tem a caimento? E outra coisa, né, Dória? A gente sabe que partículas neutras podem ter magnetismo. Então, o próprio fóton, tem grupo na Rússia, né? Inclusive aquele nosso colega cubano, né? O professor Hugo, né? Ele, né? O Rojas, né? Ele estuda com um grupo de russos, um trabalho muito interessante, assim, bem calçados matematicamente, em que eles estudam o magnetismo do fóton, propriedades paramagnéticas do fóton. Então, se o próprio fóton tem alguma propriedade magnética, será que ele não interage consigo próprio? Né? O outro fóton não vai se acoplar, porque o modelo padrão diz também que o fóton não se acopla com o fóton. Né? O fóton se acopla, não se acopla com Higgs, não se acopla com neutrino diretamente. Mas se o fóton tem propriedades paramagnéticas, então o fóton, que é uma sonda eletromagnética, ele vai perceber o paramagnetismo do outro fóton. Então, quer dizer, são coisas que não estão tão longe do modelo padrão, que a gente tem que poder estudar. Para colocar para os estudantes, né? Acho que a gente está colocando o GMI. Sim, entendi. A partir do GMI você pode ter foto com propriedade magnética. Você pode todas as consequências. Então, existe uma grande questão a discutir, assim, no papo, né? Se você pode sair do E a Mi para o GMI. Certo. Onde esse G não é o E, esse G é uma constante. Só que a discussão é muito pertinente. Né? E é aberto, está aberto. Só que deixa eu chamar a atenção de uma última coisa para terminar aqui, que é assim, imaginar que a gente tem um campo, agora só para finalizar isso, imaginar que a gente tem um campo, né? Sei lá, um campo, vamos dizer, um campo S, um campo escalar S. Eu tenho um campo S. E que esse campo S satisfaz a seguinte equação de campo, equação de onda. Vamos dizer, o tradicional, sobre C ao quadrado, T2, dt2, menos Laplaciano atuando em S. Mas que eu tenho alguns termos extras. Imaginar que é uma equação de onda que eu estou inventando aqui só para fazer o exercício. Imaginar que aqui nós tenhamos, sei lá, algo desse tipo, um parâmetro alfa, e aqui uma derivada temporal, e aqui um gradiente de S. Gradiente de S escalar Laplaciano do gradiente de S escalar gradiente de S, e aqui eu tivesse um termo, poderia ter até a derivada quártica temporal, alguma coisa assim, derivada temporal quártica de S, e aqui um parâmetro. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar aqui um termo que fosse assim, mas até colocaria assim, parâmetro alfa, e aqui colocaria assim, 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal, menos Laplaciano. Esse operador ao quadrado, atuando em S. Então é o operador de D'Alembert ao quadrado. Esse operador e o S. E aqui um termo que pudesse ser, sei lá, um beta, e aqui um Laplaciano do Laplaciano de S. Aqui já tem esse termo, então eu vou chamar esse termo aqui, já tem Laplaciano do Laplaciano, eu vou tirar esse termo aqui, vamos botar assim, um termo seria derivada temporal segunda de S, derivada temporal segunda, derivada temporal do Laplaciano de S. Um termo desse tipo. Completamente hipotético, só dando um chute aí. Mas como é que eu acoplaria? Então eu digo, eu quero agora dizer, esse campo S satisfaz a essa equação de onda.
aqui nós temos o operador de onda tradicional, aqui o operador de onda ao quadrado, e aqui o termo misto que leva em conta, né, derivada temporal do Laplaciano do campo. Uma equação de onda, né, genérica. Você vai introduzir o campo eletromagnético. Qual é a interação desse campo? Essa com o campo eletromagnético. Se ele for um campo carregado. Assim. Então vamos lá. É só pegar onde tem derivada temporal segunda, eu vou substituir por ddt de S. Ou seja, vai ficar derivada temporal mais IEQ sobre H cortado e derivada temporal mais IEQ sobre H cortado φ. Tudo isso ocorrendo em S. O que vai acontecer? Essa derivada temporal vai bater aqui, Mas eu vou poder pegar não só derivadas temporais do S, mas essa derivada temporal vai bater no φ e vai bater no S. Então eu vou produzir nesse acoplamento aqui termos mais complicados, que vão ser aqui, por exemplo, temos que vai ficar derivada temporal segunda do S. Mas vai ter um termo aqui em que essa derivada temporal vai bater aqui, ó, IEQ sobre H cortado, derivada temporal do φ vezes S. Mas depois vai ter o termo que vai ser IEQ sobre H cortado, φ, derivada temporal do S. E assim vai. Esse termo que vai aparecer de novo aqui, esse vezes esse, então vai dar um fator 2 aqui, e depois esse termo de menos E2, E2, sobre H cortado ao quadrado, φ2S. Então, por exemplo, esse termo aqui, todo, queria substituir isso aqui. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o Laplaciano. Quem é o Laplaciano? É a divergência do gradiente de S. Então eu vou colocar tudo aqui. Dentro do gradiente eu vou colocar, vai ser, o acoplamento vai ser D escalar D atuando em S. Então vamos ter gradiente menos I, E, Q sobre H cortado A, isso aqui escalar, gradiente menos I, E, Q sobre H cortado A, tudo isso atuando em S. Então nós vamos ter divergência do gradiente, vai produzir o Laplaciano de S, mas aí vamos ter um termo que vai ter divergência do A e um termo que vai ter A escalar gradiente do S, que vai ser junto com esse termo aqui. Vai aparecer um fator 2 também, vai aparecer menos 2 I, E, Q sobre H cortado, A escalar gradiente de S. Então vai aparecer aqui um termo exatamente dessa forma. Como vai aparecer aqui esse termo, não é isso? E depois vai aparecer um termo que vai ser, vai ter a divergência de A, esse termo semelhante a esse, e vai ter um termo que vai ter A escalar A, que vai ser um termo semelhante a esse. Então, a regra é essa, cegamente. Aqui, por exemplo, aqui é DDT do Laplaciano. Então, esse DDT vai ser substituído por esse aqui, e esse Laplaciano vai ser substituído por esse chamado Laplaciano covariante de Gauge, que é D escalar D atuando em S. E aqui, por exemplo, quando eu tiver Laplaciano ao quadrado, eu tenho Laplaciano vezes Laplaciano. É colocar isso aqui vezes isso aqui. Então, vão aparecer termos em A4, né? Porque de cada Laplaciano tem um termo em A2. Então, quando eu tiver Laplaciano e outro Laplaciano, eu vou ter A escalar A vezes A escalar A vezes S. Então, é isso. Então, essa regra, ela satisfaz, ela é bem prática, é universal por isso. Qualquer derivada, não importa a ordem da derivada, eu substituo. O resto é trabalho braçal, é só saber substituir direitinho. Botando essa regra, a gente acopla qualquer campo carregado minimamente ao campo eletromagnético. Aí agora, depois, podem aparecer os acoplamentos comuns. Então, era isso que eu queria terminar aqui, para finalizar essa discussão do acoplamento. Acho que a gente agora podia dar um intervalinho e fazer a outra aula já. Tá? Então a gente dá um intervalinho, tchau, e aí a gente entra na aula 7. Dá um intervalinho aí.